E agora a gente abre o último bloco do grande debate com uma apuração da analista Raquel Landim. Após ter o aval do Ministério da Defesa, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, alertou o novo ministro-chefe do GSI, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que as Forças Armadas apoiam a proposta de emenda à Constituição que limita a participação de militares na política. O texto ainda está sendo preparado pelo governo e prevê que os militares que quiserem disputar eleições ou assumir ministérios terão que se desligar das Forças Armadas ou migrar para a reserva. A ideia é tentar fazer o novo ministro mudar de opinião sobre o assunto. Ao tomar posse, Amaro deu entrevistas falando que era contra a medida, por entender que ela é discriminatória, já que só valeria para a ala militar em vez de abarcar todas as outras carreiras, como os diplomatas, por exemplo. Neste debate, a gente conta com o Tardelli e o Poit, que já estavam aqui com a gente. Vou começar com o Poit dessa vez. Militares devem ir para a reserva ou sair de vez das Forças Armadas para se envolver em cargos políticos, Poit? Lu, a princípio, eu tendo a concordar com as Forças Armadas, porque eles mesmos vivem essa realidade, viveram os conflitos que isso traz quando o militar vai para a política, depois volta. Como é que volta? Eu fico pensando que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica são instituições do Estado, né? Instituições de Estado, de uma política estadista, que não visa um governo, que não visa um período específico. São instituições da sociedade do país e não de um governo. Então, como é que uma instituição que é de Estado vai participar de um governo específico, que tem uma ideologia, que tem um jeito de fazer política, e depois ele volta? Eu acho que fica difícil, fica estranho. Agora, o comentário do Amaro também faz sentido, porque existem outras carreiras de Estado que ficar misturando com política, acredito que não faz bem para o país. Então, o tema é saudável de ser levantado para o debate, né, e colocar uma PEC ou um projeto de lei não quer dizer que vai ser exatamente como está no texto. Vai para o debate na Câmara dos Deputados, no Senado, a sociedade pode compartilhar, pode opinar para sair dali um texto que é de todos, que é democrático. Então, na minha opinião, a princípio, eu concordo com a opinião das Forças Armadas de que se o militar quer, ele não é proibido, mas saia das forças ou é aposentado, né? No caso, vai para a reserva. Os militares devem ir para a reserva ou sair das Forças Armadas para se envolver em cargos políticos, Tardelli? Não tenho a menor dúvida disso. Algumas funções não podem fazer com que... O militar, ele é o poder armado do país, né? Ele não pode participar da política. Ele serve e ele tem lealdade aos valores constitucionais. Essa vamos dizer, é a devoção dele à Constituição. As experiências dos militares na política foi desastrosa. Nós tivemos, o último militar da ativa na política foi o general Pazuello, cuja gestão à frente do Ministério da Saúde não precisa ser legendada. Eu acredito que, como outras carreiras, juízes de direito, promotores de justiça, mas não apenas os militares. Quando a gente fala nos militares, a gente pensa nos militares da União, mas isso deveria valer também para as polícias militares dos estados. Não é possível que o coronel que vive comandando operações, chacinas e confrontos, aparecendo como xerife, aparecendo como o protetor, aparecendo como o grande executor, o grande inimigo da criminalidade, vista depois a sua capa de deputado e vá para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal. Isso não é possível. São poderes armados. Como o juiz estadual não é possível, o juiz federal, o procurador da República, o promotor de justiça dos estados. Quando se vai optar por determinadas carreiras, já se deve saber de antemão que essas carreiras têm limitações. Uma dessas limitações é a participação política. Ela é inteiramente incompatível. Não é
razoável que se aceite isso. Ele quer ir para a política, ele tem que fazer uma opção, então, pela vida civil. Como ele faz uma opção pela vida civil? Ele sai da vida militar. Aí, tudo bem, ele se torna um cidadão comum, ele vai embora. O que não é possível é que as coisas se misturem. Essa mistura foi promíscua, ela não deu certo, o resultado foi desastroso. Para se ter uma ideia, Poit, de como isso foi ruim, o oficial da PM, já falecido, o Coronel Biratã, que comandou o ataque, a invasão à casa de detenção, da qual resultaram 111 mortos, incorporou o número 111 depois ao seu número político. É possível isso? As 111 mortes foram para ele uma espécie de bandeira de eleição. Com todo respeito a ele, à memória, à família dele. Esse é o problema. Muito bem. Poit, o Tardelli falou muitas vezes aqui, a experiência dos militares na política foi desastrosa. Ele usou essa palavra pelo menos 2 vezes, eu contei aqui. Você concorda? Não concordo porque eu acho que não dá para generalizá-lo. Assim como falar, quando o Tardelli falou respeitosamente, sei que ele não estava generalizando ali também, mas um coronel, né, referindo-se inclusive à polícia militar, que está fazendo um belo trabalho aqui no estado de São Paulo, sabe? É o estado hoje mais seguro do Brasil e, embora a gente tenha problemas, tem índices de taxa, né? Infelizmente a gente fala média assim, a taxa de homicídio para 100 mil habitantes na ordem de 6, e isso são índices melhores do que muitas capitais, seja lá para Nova York ou na Europa. Então, vamos falar aqui da nossa polícia, que ano passado, principalmente, quando eu corri aí para a candidatura ao governo, estudei muito e sei o quanto que eles são heróis aqui. Então, dizer que um coronel comandava chacina, né, usando esse exemplo, a gente não pode tomar cuidado com algumas generalizações. Sobre os militares, a gente inclusive tem militares que depois da reserva foram para algum cargo público, não necessariamente se candidatando, ou por exemplo, em algum ministério, e não foram ruins, né? Conheço pessoalmente o Coronel Glauco, que comandou a Polícia Militar aqui de São Paulo, e continua prestando serviços em algum cargo público, né? Conheço pessoalmente o Capitão Derrite, que é o nosso secretário de segurança aqui, que para mim é um craque, está fazendo um bom trabalho. Então, todos os lugares eu estou muito num tom hoje, gente, já que a gente falou desses extremismos, de deputado brigando com jornalistas, dos discursos absurdos do presidente, vamos trazer mais paz, sabe? Vamos trazer mais diálogo. Não é só o militar, ou a polícia, ou o deputado, ou o motorista de Uber. Todo lugar vai ter alguém que vai ter algum desvio. Não é todo mundo 100%, ou toda a classe 100%. E a gente precisa admitir isso para não generalizar. Os bons não podem pagar pelas condutas dos maus. Então, Lu, para responder assertivamente novamente, eu acredito que a gente já teve bons exemplos. Agora, vou voltar à minha opinião do começo. A gente precisa botar regras institucionais. A instituição das Forças Armadas, aí vou voltar para as Forças Armadas, Tardelli, porque eu fiquei refletindo enquanto você falava. Bom, mas numa Secretaria de Segurança Pública, não seria bom ter alguém que já teve lá na ponta, né? Um policial, por exemplo, militar ou civil, alguém da tropa? Eu acho que faz sentido. Agora, concorrer para um cargo eletivo, aí já politiza muito. Então, este debate seria até mais saudável se a gente tivesse quem está lá na ponta mesmo, sofrendo com os desafios e os conflitos que traz o militar na política. Voltando para as forças nacionais, eu concordo com a opinião de quem está lá, sofrendo com isso, que fala, gente, vamos acabar a confusão, não tem que misturar o cara do Exército, o cara das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, com algum cargo político e depois ele voltar para a tropa. Quer ir, meu amigo? Siga seus sonhos, você tem liberdade para ir, mas não tem caminho de volta. Então, seria, Tardelli, bom ter alguém com experiência, por exemplo, esse exemplo que o Poit trouxe da Secretaria de Segurança? As nossas experiências não foram boas, porque
quando se coloca alguém corporativamente comprometido com a corporação que deve fiscalizar, essa fiscalização em algum momento vai fraquejar. O ideal é que o comando da força, do uso da força, seja feita por alguém da sociedade civil. E aí selecionar alguém da sociedade civil. A grande questão da inconveniência dos militares na política é que, como a gente viu agora recentemente, um procurador da República agir e aparecer quase que como um popstar com um objetivo político, um juiz de direito com um objetivo político. Nós não podemos ter isso nos militares. Os militares não são influencers digitais, não são pessoas que a gente deve seguir na internet. Eles têm uma função legal, estrita, gravíssima, delicadíssima e dificílima a cumprir, que é o uso moderado da força para promover a segurança pública de todos. De todos. A experiência que a gente acumula historicamente nos indica que em determinadas situações, e principalmente quando se trata do controle da força, o controle da força não pode ser entregue, é inconveniente que seja entregue a quem dela se utilize, tem que ser entregue ao Poder Civil. Quem tem que comandar as Forças Armadas? Um civil, que é o presidente da República. Quando teve um militar no comando das Forças Armadas, olha a confusão que deu, olha quanto que as Forças Armadas foram comprometidas pelo Bolsonaro.